Então, a ideia dessa aula é falar dos multiplicadores de Lagrange. Vou dar uma ideia do que são máximos e mínimos condicionados e falar sobre o método. A gente consegue achar máximos e mínimos condicionados sem a necessidade de ter que usar os multiplicadores de Lagrange. Mas com eles fica mais fácil. Tá? Vocês estão vendo aí a tela? Tá tudo certo? Sim, professor. Sim. Tá. Então, para a gente ter uma ideia do que são máximos e mínimos condicionados, eu coloquei esse primeiro exemplo aqui que diz o seguinte: enquanto os pontos que estão mais próximos da origem, tá? E que estejam nesse cilindro hiperbólico aqui. Bom, primeira coisa, quem é esse cara? Quem é esse cilindro hiperbólico? Por eu mencionar a questão do cilindro, significa que eu estou falando de uma superfície, né? De uma superfície em R3, certo? Ou seja, ela tem 3 dimensões. Porém, quando eu olho para o gráfico, para a equação da superfície, ela só depende de x e z. Então, isso é o indicativo do porquê que essa superfície se chama cilindro. Lembra que eu comentei algumas aulas atrás aí sobre o que é um cilindro, que nada mais é do que uma curva que corre ao longo de um dos 3 eixos. Então, por isso que esse aí é um cilindro hiperbólico. Eu tenho uma hipérbole, isso aqui é a equação de uma hipérbole. Eu tenho uma hipérbole ao longo do eixo y. Então, se eu olhar no plano xz, isso me dá uma hipérbole. Quando eu arrasto essa hipérbole ao longo do eixo y, eu vou ter um cilindro hiperbólico. Bom, o que é uma hipérbole? Quando a gente olha para essa equação, eu posso reescrever essa equação assim: x2 menos z2 igual. Se isso aqui fosse mais, isso aqui seria uma circunferência. O que significa que a maior, efetivamente, no caso da circunferência, todo mundo estaria centrado na origem, certo? Se eu estivesse falando dessa equação, eu estaria falando desse cara, que é um círculo de raio 1. Ou seja, todo mundo está a uma distância da origem de uma unidade. Nesse caso, a menor distância vai ser uma unidade. Então, as hipérboles, eu tenho, nesse caso aqui, ao invés de eu ter a circunferência que está virada para cá, a hipérbole eu vou ter duas curvas viradas, uma contrária à outra. Então, eu tenho um negócio assim. Passando por 1 e menos 1. Certo? Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo z. Eu estou falando de x e z. Ok? Como eu tenho o eixo y na história para poder falar do cilindro, lembra que eu tenho que respeitar a ordem dos eixos? Então, o eixo y, nessa situação, como o x está para cá, o eixo y ele aponta lá para o fundo.
certo? Quando eu penso em 3D, tá? E aí, a minha superfície que eu tenho é eu pegar essa curva e arrastar ao longo do eixo Y, ou seja, eu vou ter um negócio aqui assim, tudo bem? E aqui, tem uma superfície assim, tá? Ao longo do eixo Y. Em outras palavras, vamos fazer um desenho mais bonitinho, é isso aqui que a gente tem, tá? Só que nesse caso, o que eu fiz foi mudar os eixos de lugar. Então, o X está apontando para a esquerda, apenas para que eu pudesse ter o Y apontando para frente. E naquele outro desenho que eu fiz, peraí, nesse outro desenho que eu fiz, como o X estava para a direita, então o Y está apontando lá para o fundo. O que eu fiz foi girar isso aqui, tá? Trazer o eixo Y para frente, consequentemente o X vira para o outro lado lá. Tá? Isso é só para efeito de visualização. Então, esse é opa, deixa eu apagar um negócio aqui. Ok? Então, essa é a superfície. A gente consegue, só observando, como esse negócio aqui, ele teoricamente ele vai se afastar, né? Ele vai saindo, é meio que esperado que esse cara. Opa, tira isso. É meio que esperado que esse cara e esse cara sejam os pontos mais próximos da origem dessa, já que a superfície se afasta. A gente só precisa comprovar isso, encontrar isso, tá? Bom, então eu vou apagar isso aqui. Esse é a nossa motivação, achar essa distância. Agora, agora o que a gente vai fazer? A primeira forma de solucionar isso é fazendo isso na raça, né? Sem usar multiplicadores de Lagrange. Então, os pontos mais próximos da origem devem ser os pontos que minimizam, que vão minimizar essa função aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Por que essa função? Porque, a distância de um ponto qualquer do R3 até a origem vai ser a raiz do x desse ponto menos zero, que é a coordenada da origem, ao quadrado, mais y do ponto menos zero, mais z do ponto menos zero. Tudo isso ao quadrado. Ou seja, a distância vai ser sempre as coordenadas do ponto ao quadrado. Isso é meio que já sabido, né? A distância de um ponto até a origem é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Acontece que, como eu preciso minimizar uma função, se eu usar essa função de distância do jeito que ela está aqui, com essa raiz, toda vez que a gente vai achar pontos de máximos e mínimos, a gente precisa da derivada para achar os pontos críticos. E derivar uma função que tem uma raiz, a função... Ai,
resultante é mais complicada que a função que eu tinha. Então, o que que a gente faz? Qual é o truque que a gente usa para fazer com que as contas não sejam tão pesadas? Ao invés de eu minimizar tudo isso, poderia olhar para a função como um todo, a gente olha só para essa parte de dentro. Porque se eu minimizar essa parte de dentro, eu minimizo o todo, certo? Então, no final das contas, quando eu vou maximizar ou minimizar distâncias, quando eu vou fazer o mínimo ou o máximo de uma distância de um ponto até outro ponto, eu, ao invés de eu fazer dessa função, eu faço do quadrado dessa função. Por quê? Ao invés de eu calcular a máxima e a mínima da função de distância, eu calculo do quadrado da distância. Por que isso? Porque se eu elevar a distância ao quadrado, eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado. Acontece que esse negócio aqui todo ao quadrado, eu cancelo esse quadrado com essa raiz e essa raiz some. E é bem tranquilo de mostrar, porque a função raiz é uma função contínua, que minimizar a raiz inteira é o mesmo que minimizar o que está dentro da raiz, porque o que vai estabelecer que o valor é o mínimo, é o que está lá dentro. Então, tudo isso que eu estou falando é para informar que a função que a gente vai minimizar é o quadrado da distância e não a distância em si. Só um minutinho, gente. Tinha uma criança que precisava de um apontador. Tá certo? Então, ao invés da gente minimizar a função distância, que seria o mais correto, a gente vai minimizar o quadrado da distância. Porque se o ponto minimiza o quadrado da distância, minimiza a distância também. Ok? Dúvidas em relação a isso? Então, ó, o que que a gente precisa fazer efetivamente é minimizar essa função sujeita a essa restrição. Ok? Ou seja, qual é o ponto que eu vou ter? Que seja o mínimo dessa função, mas que também faça parte dessa função. Tá? Bom, uma forma de pensar isso é as variáveis x e y são as minhas variáveis independentes. Se elas são as minhas variáveis independentes, então eu consigo escrever o z em função de x, y. Nesse caso em particular, na hora que eu olho para a restrição, eu percebo que eu consigo escrever o z em função de x. Z não depende de y. Até aí tudo bem. Mas eu consigo escrever uma relação entre z e x, colocando x como variável independente. Com isso, a minha função, que era de 3 variáveis, passa a ser de 2. Então, a gente vai ter isso aqui. Quando eu substituo essa equação nessa, eu tenho isso aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais, no lugar de z ao quadrado, tem x quadrado menos 1. Tá aqui. Isso aqui me dá essa função como resposta, uma função de x, y. Como é que a gente faz para calcular máximos e mínimos de função de x, y? Primeiro, encontra os pontos críticos. Senhor. Então,
para encontrar ponto crítico dessa função h, que é essa função aqui, eu preciso derivar igual a zero, certo? É assim que a gente calcula o ponto crítico. Deriva parcialmente igual a zero. Então, quando eu derivo essa função aqui, que é o meu h de x, em relação ao meu h de xy em relação a x, eu tenho 4x aqui, o resto tudo é zero. E quando eu derivo em relação a y, esse 2y aqui esse y quadrado vai dar 2y, esse cara dá zero, e esse cara dá zero, sobra apenas o 2y, tendo que ser zero, porque igualar isso aqui a zero é justamente encontrar os pontos que são críticos. Tudo bem? Esse cara que eu encontrei é o único ponto crítico dessa função h, que é oriunda da função distância, ou seja, o ponto o que eu achar para essa função h é a mesma coisa que eu tenho para a função f. Acontece que o ponto, a solução que eu tenho aqui, é só a origem. Porque o 4x, para 4x ser igual a zero, o x tem que ser igual a zero. Para o 2y ser igual a zero, o y tem que ser igual a zero. Então, a solução desse problema é zero, zero. Aí eu pergunto para vocês, aonde está o problema nesse caso? Por que que isso não é o resultado que eu estou procurando? Conseguiram entender o que eu falei até agora? Ou não? Eu só estou vendo duas pessoas. Eu não estou vendo mais. Se tem mais alguém com a câmera aberta, eu não estou vendo. Então, se alguém está balançando a cabeça, eu não estou vendo. Peço desculpa. Mas agora eu só estou vendo três. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho uma função que eu quero achar o valor de máximo ou de mínimo dessa função. Mas, para achar o valor dessa função, eu tenho aqui uma outra equação que é uma restrição. Ou seja, eu quero o máximo e mínimo dessa função, desde que o ponto satisfaça essa outra equação aqui embaixo. Tudo bem isso aí? A restrição é só vale os pontos que satisfazem essa equação para eu procurar o máximo e mínimo lá em cima. Em termos gráficos, eu até poderia dizer. Professor, Sim, essa função 1 aí, ela vai ser, tipo, genérica ou vai ser para cada caso que a gente estiver estudando? para cada caso é um caso. Ah, beleza. Tá? Por isso que eu estou dizendo. Por que que eu estou usando essa? Porque, efetivamente, como eu estou falando de distância, eu teria que usar a função da distância que envolve uma raiz. Mas aí eu estou pegando só o quadrado da distância, porque é mais fácil fazer conta. Tá? Quer ver? Ó, eu vou fazer o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um, um morro. Ok? Quando eu olho para esse morro desse jeito, aonde é que está o valor mais alto desse morro? Todo mundo concorda que é num lugar aqui em cima? Esse valor aqui, que é o mais alto, ele é alcançado, por exemplo, sei lá, por esse ponto aqui. Então, esse cara aqui, o que eu estou chamando aqui de x0, y0, quando eu olho para essa equação, né, eu tenho aqui ó, o z igual a f de xy. Quando eu olho para essa equação tem um ponto crítico, concorda? Se eu calcular a derivada em relação a x, derivada em relação a y igual a zero, eu vou achar um cara só. E quando eu classificar esse cara, ele vai dar como ponto de máximo. Tudo bem? Agora,
imagine que eu diga assim para vocês, ó, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui, vamos fazer de conta que eu tenho o meu, os meus eixos coordenados assim. Tá? Então, eu tenho esse x0, y0, que esse cara aqui, ele é um ponto de máximo. Mas antes de ser ponto de máximo, ele é ponto crítico já. Agora vamos falar o seguinte, ó, ao invés de eu procurar por todo o domínio, por todo o plano, que seja, eu vou procurar. Deixa eu pôr esse cara para o outro lado. Não adianta. Deixa aqui, né? Ao invés de eu procurar em todos esses caras que a função permite, eu vou querer só nesses caras aqui. Só nesses cor-de-rosa. Então, ao olhar para todos esses pontos, aquele que tiver o maior valor entre esses caras vai ser o meu máximo. Tudo bem? Perceberam a diferença? Ao invés de eu usar o plano todo, eu vou usar só os pontos dessa reta. Perguntas? Nenhuma por enquanto? Então vejam só. Quando eu faço isso, esse cara aqui passa a ser a minha restrição. Opa. Certo? Então eu quero o máximo e o mínimo dos pontos que estão acima dessa reta. E aí eu vou olhar essa reta no, no, no espaço, a imagem dos pontos dessa reta, pela função. Então, isso aqui vai me dar um negócio assim. Tudo bem? Se eu pegar os pontos dessa reta e calcular a imagem deles, eu vou ter um arco lá em cima, certo? Quem são os. Quem é o ponto de máximo dessa curva laranja e não da amarela? O que vocês acham que é? Esse cara aqui? Exatamente. Esse cara aí. Veja que o máximo, o ponto de máximo e mínimo mudou de lugar, porque agora ele tem que estar em cima dessa reta. E de todos os pontos de cima dessa reta, o que vai atingir o maior valor é esse cara aqui. Tudo bem? Então, isso é um mínimo condicionado. Estou tentando mostrar para vocês, parei o exercício, estou tentando mostrar para vocês o que significa um mínimo condicionado. Significa que eu vou alterar a minha condição, a minha situação inicial, vou impor uma condição que vai fazer com que o meu valor de máximo e mínimo mude de lugar. Certo? Enquanto eu não tinha colocado essa reta, o meu ponto de máximo era esse cara aqui. A partir do momento que eu coloquei uma reta, eu mudei todas as configurações, portanto, meu ponto sai do lugar, vai para o outro. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui é que eu tenho o cilindro hiperbólico, quero minimizar essa função, e quando eu pego o cilindro e jogo lá na função, porque eu posso fazer isso, certo? Eu posso pegar a minha restrição, jogar na função e ficar só em cima dos pontos que eu quero.
Tudo bem? Quando eu jogo a minha restrição na função que eu quero calcular, a hora que eu calculo o máximo e mínimo dessa função, eu já estou resolvendo o meu problema. Ah, mas então se tem esse jeito, por que você está querendo falar do método de Lagrange? Porque, veja, o ponto que a gente obteve aí foi o zero, zero. Acontece que o zero, zero não faz parte da superfície. Se eu colocar zero aqui e zero aqui, eu vou ficar com zero igual a menos um. Ou seja, o zero, zero não é a equação dessa superfície. Tudo bem? Então, fazer essa mudança, no fundo, não deu nada. Tá? Vamos ver o que eu escrevi aqui para frente. O zero, zero não pertence ao cilindro. E aí eu explico aqui o que foi que deu errado. Esse cara aqui, que é o primeiro teste, achou o ponto crítico, que no caso é o zero, zero, mas ele, embora seja ponto do domínio dessa função, ele não é ponto do cilindro. E se eu pego o zero, zero e substituo aqui, eu vou ter um valor para z. Quando eu jogo aqui, eu não chego nesse valor. Então, o ponto zero, zero não é a solução da superfície. Tudo bem? Então, veja, peguei a função, peguei a restrição, isolei uma variável aqui, joguei lá na função e calculei o máximo disso, porque ela se tornou uma função de duas variáveis, e teoricamente é fácil resolver uma máxima e mínimo de função de duas variáveis. O problema foi que, da forma como foi resolvido, a solução que eu tenho não é a solução do sistema como um todo, tá? Então, ó, o que a gente faz? Peraí. Então, o que a gente observa é que o domínio certo, ele precisa excluir a faixa que vai do x e menos 1 até o x igual a 1. Porque a superfície só existe daí para frente, daí para fora. Eu não tenho superfície entre menos 1 e 1. Então, a gente faz o quê? Ao invés de eu tratar y e x como variáveis independentes, eu trato y e z como variáveis independentes. Nossa senhora, minha boca está secando muito. Então, quando eu escrevo y e z como variáveis independentes, eu posso escrever o x em função de z. Então, a equação do cilindro hiperbólico fica desse jeito aqui. Graficamente, o que nós estamos fazendo é excluindo esse vão aqui. Ó. Por quê? Porque se o z for zero, a z igual a zero, ou seja, se eu estiver no plano xy, o x vai ser o menor valor que ele vai assumir vai ser 1 em módulo. Então, ou seja, ou ele vai ser menor que menos 1, ou ele vai ser maior que 1. Certo? E aí a gente faz a mesma continha de antes, só que agora eu troco o x por z. Me dá esse valor aqui. E aí, quando eu jogo no mesmo sistema, porque, de novo, eu tenho uma equação de y e z, e eu quero encontrar os pontos que minimizam essa equação. Derivo igual a zero. Quando eu derivo em relação a y e z, porque agora a variável, a minha função só depende de y e z, então eu vou derivar em y e z. Essas derivadas são nulas. Então eu tenho 2y igual a zero, 4z igual a zero, o que significa que y e z são zero.
Esse é o mesmo resultado do anterior, em termos de valores, certo? Lá, só que lá eu tinha x e y iguais a zero. Aqui eu tenho y e z igual a zero. E quando a gente vai lá na equação, né? Quando z é igual a zero, o x é mais ou menos 1, que são esses dois pontos aqui. Tá? Então, isso aqui eu já falei, quando o y é zero, quando o z é igual a zero, o x é igual a mais ou menos 1, e lá no meu cilindro, os pontos que eu tenho são mais ou menos 1, 0, 0, são esses dois caras aqui. Tá? E esse ponto de fato é mínimo? É. Quando eu olho para essa equação aqui, ó, eu vou olhar para especificamente para isso aqui. O que eu tenho? Y ao quadrado, Z ao quadrado. Se os dois são ao quadrado, o resultado deles é sempre positivo, independente se o Y é positivo ou negativo, certo? Então, esse valor aqui, o menor valor que ele atinge é justamente quando o Y e o Z são zeros. Qualquer valor que o Y tiver, seja ele positivo ou negativo, vai pesar nessa função positivamente. Tudo bem? Aí eu tenho que desarmar tudo aqui para armar de novo. Vamos olhar agora a segunda solução desse negócio. Ah, ao invés da gente, ao invés da gente falar da distância, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho a minha superfície, eu vou colocar uma esfera no centro da origem, vou fazer essa esfera expandir até ela encontrar a superfície. Tudo bem? Qual é a ideia? Como eu estou querendo pegar o ponto mais próximo, e na esfera todo mundo tem a mesma distância da origem, se eu faço essa esfera expandir, na hora que a esfera atinge a superfície, em qualquer posição, aquele ponto é o mínimo. Porque todos os outros vão ter um raio maior, portanto, eles vão ser mais distantes. Então, ó, aqui eu tenho os três eixos coordenados, voltei o x à posição original, e aqui eu tenho a esfera, que eu vou fazer a expansão até chegar na superfície. Tá? E aqui eu tenho a superfície de um lado da esfera. Tá? Lembre-se, a superfície ela não se mexe, ela não sai dali. Quem está se expandindo é a esfera. Então, de um lado eu tenho a superfície assim, é isso aqui. E do outro eu tenho a mesma esfera lá do outro lado. A mesma superfície lá do outro lado. Tudo bem? Então, quando essa esfera expande, ela vai tocar a superfície em dois pontos, um de cada lado. Esses são os pontos de mínimo. E é usando a técnica do Lagrange que a gente vai descobrir quem são esses caras. Tudo bem até aqui? Perguntas? Queria ouvir uma perguntinha só. Ninguém tem nenhuma. Morro de medo quando não tem pergunta. Então, bom. Sigamos.
Então, ó, o que que a gente tem? A superfície. Aqui eu coloquei o amarelo, mas ela vale para o amarelo e para o marrom, certo? Então, essa é a minha superfície G e a superfície F é a circunferência, a esfera, a circunferência da esfera. Tudo bem? Aí, o que que acontece? No ponto exato onde elas se tocam, no pontinho lá onde elas são comuns, o que que vai acontecer nesse ponto? Eu vou ter o gradiente, aqui eu tenho o gradiente da função f, e eu tenho o gradiente da função g, que é essa aqui. E esses vetores são paralelos. Se eles são paralelos, eles são proporcionais. Então, eu posso escrevê-los desse jeito. Tudo bem? Bom, se a minha função f é dada por essa equação e a minha função g é dada por essa, como é que eu faço para igualar esses dois gradientes? O gradiente da função, você lembra, é o vetor composto pelas derivadas parciais da função. O gradiente de g é a mesma coisa. Então, ó, a componente x desse cara vai ser igual a lambda vezes a componente x de g. Está aqui. 2xi igual a lambda 2xi. Tudo bem? Aí eu vou ter mais. Eu vou ter esse cara igual a lambda, esse cara na coordenada y. Então, 2yj, 2xj, e no fim, 2z também vai ficar igual. Vou colocar aqui outra coisa. Ok? Bom, se esses dois vetores são iguais, é porque as suas coordenadas são iguais. Então, quando eu igualo as coordenadas, eu tenho essas três equações aqui. Tudo bem até aqui? Tá acompanhando? Agora, a pergunta que não quer calar. Para quais dos valores de H, que é esse cara aqui, um ponto que satisfaz a equação 5, que são essas três aqui, como é que um ponto que está aqui também vai estar na minha restrição? Tá? Porque, veja, dessa forma como eu estou fazendo, eu não substituí a restrição na curva, na superfície, desculpa. Então, eu preciso garantir que o ponto que eu vou encontrar também vai estar na restrição, tudo bem? Só recapitulando, no exemplo 1, na primeira forma de resolver o exemplo 1, a gente pegou a função e substituiu na outra. Agora eu não fiz isso. Eu só disse o seguinte, olha, as duas funções têm o mesmo vetor normal. Tá? Do ponto onde elas se tocam. Ok? E aí eu mostrei aqui o que eu preciso fazer. Eu preciso achar os resultados desse sistema, mas que satisfaçam a minha restrição. Então, vamos lá. Fecha, 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 fecha. Então, ó,
O sistema que eu obtenho é esse aqui. Porque eu tenho a primeira equação, que são as coordenadas do vetor gradiente, as coordenadas x do vetor gradiente. A segunda equação são as coordenadas y do vetor gradiente. E aí, se você lembrar, a gente fez a derivada... Quando eu igualei os dois gradientes, a hipérbole, o cilindro hiperbólico não tinha coordenada y, por isso que está dando zero. Aqui eu tenho as coordenadas z dos dois. E aqui o que estava faltando antes, que é justamente o ponto que soluciona o ponto que dá a solução desses três, obrigatoriamente tem que vir também desse quarto. Ele tem que satisfazer também essa condição. Bom, aí o que a gente fez? Eu não posso cancelar nada, a menos que eu tenha certeza que aquilo não é zero. E se for zero, eu não posso cancelar. Tudo bem? Por que eu sei que x não é zero? Porque quando a gente olha para a equação, a gente percebe que ela não, o cilindro hiperbólico não passa na origem. Então, eu tenho certeza que o x é diferente de zero. Então, nessa equação aqui, se o x é diferente de zero, eu posso cancelar o x. Certo? Cancelando, eu vou ter 2 lambda igual a zero. Está aqui. Depois, a partir daqui, eu chego à conclusão de que o lambda é 1. Dessa segunda equação, eu já tiro a conclusão de que o y é zero. Espera um pouquinho que meu telefone está tocando. Tá bom? E aí? Estão acompanhando? Isso aqui eu posso cancelar porque eu sei que o x é diferente de zero. Por que eu sei que o x é diferente de zero? Porque a hipérbole não passa pelo x igual a zero. Essa aqui eu tiro direto que o y é zero. E aí, vou continuar aqui. Como eu cheguei à conclusão de que o lambda é 1, então eu posso jogar isso aqui na terceira equação e chegar à conclusão de que o z também é zero. Certo? Ixi. Peraí, eu rabisquei umas coisas para onde eu vi. Uf, deu. Mas eu fui dar um trabalho. Tá, então, continuo. Eu chego à conclusão de que lambda é 1, y é 0 e z é igual a 0. Aí eu vou para a última equação, levo essas informações todas, efetivamente eu vou precisar dessa e dessa, e chego à conclusão de que o x é mais ou menos 1, que é a mesma solução que a gente tinha antes, certo? Então, ó, esses dois pontos, 1, 0, 0 e menos 1, 0, 0, são os pontos mais próximos da origem. Ok? Então, o que é esse método de Lagrange? É isso que a gente acabou de fazer. Tá? É olhar para o gradiente das duas funções e buscar os pontos onde esses gradientes são paralelos. Tudo bem? Então, ó, o que nós estamos procurando é, imagine que eu tenho uma função f e uma função g, e que essa função g ela tem um gradiente não nulo
quando essa função for igual a zero, ou seja, quando isso aqui for uma superfície. Então, para encontrar os valores de máximo e mínimo dessa função, que é essa daqui, sujeita a essa restrição, eu preciso encontrar valores de x, y e z, de lambda também, mas não, que satisfazem essa equação, essas duas equações. Os gradientes serem paralelos das duas superfícies e a superfície G eu vou igualar a zero. A função G eu vou igualar a zero para justamente eu ter, de fato, a equação da superfície. Tudo bem até aqui? Então, o método de Lagrange é isso. É eu descobrir, eu conseguir identificar quem é a função que eu estou querendo maximizar ou minimizar e descobrir qual é a função que restringe isso para mim. A partir do momento que eu souber quem é o F, quem é o G, eu só preciso calcular esses valores e resolver esse sistema. Ok? Tudo bem até aqui? Então, modificador de Lagrange, basta eu saber usar isso aqui. Vamos ver um exemplo? Veja só. O exemplo diz o seguinte: encontre as dimensões de uma caixa retangular, ou seja, ele está dando as dicas aí de formar a caixa, fechada, ou seja, significa que você vai usar todos os lados dessa caixa. Então, eu quero as dimensões da caixa que tenha o maior volume inscrito numa esfera unitária, ou seja, uma esfera que tenha raio 1. Vocês entenderam o que é fazer um problema? Alguém pode me explicar? Um de cada vez. Pensa aí no que a gente tem que fazer. Vão pensando aí. Eu já volto. Só um minutinho. Vai pensando aí. Eu quero que vocês me digam o que o exercício está pedindo para fazer. Nossa mãe, essa água desceu de uma vez. Vamos lá. Quem pode falar? Oh, participa aí da aula, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém? Não, professor, sei lá, essa caixa tem que dar, a esfera tem que estar dentro da caixa? Ao contrário. Aí, ó.
a caixa tem que estar dentro da esfera. Então, o que ele está querendo construir aqui é uma caixa, a maior caixa que cabe dentro de uma esfera de raio 1. O quê? 1 metro, qualquer coisa. Então, eu quero uma caixa. Ele está falando uma caixa retangular porque eu não sei as dimensões da caixa. Tudo bem até aqui? Entendeu? Faz sentido? Bom, o que a gente vai fazer? Ó, aqui eu tenho os eixos. Óbvio que num processo de construção de um modelo, eu vou pensar sempre da melhor forma para que eu simplifique minhas contas, os meus cálculos, tá certo? Então, eu vou colocar lá a esfera, eu vou colocar essa esfera centrada na origem, porque é a esfera que tem a equação mais simples, certo? Aí a caixa que eu preciso construir, ela tem que estar na esfera inteira. Aí o que eu faço? Eu coloco uma caixa aqui só no primeiro octante, tá vendo? Eu só estou olhando o X positivo, o Y positivo e o Z positivo. Tudo bem? Como a esfera ela é simétrica para todo lado, o que acontece para o lado do X positivo vai ter que acontecer para o lado do X negativo. O que acontece para o lado do Y positivo vai ter que acontecer para o lado do Y negativo. E o que acontece para o Z positivo vai ter que acontecer para o Z negativo. Ou seja, essa caixa que eu desenhei aqui, eu vou ter 8 delas. Uma em cada octante. Faz sentido isso que eu estou falando? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu consigo fazer a seguinte, dar os seguintes nomes para as minhas variáveis. Ó, eu tenho esse tamanho aqui, que é y, e aí eu tenho um outro tamanho igual para o lado de lá. Pensando esses caras aqui, sempre como tamanho, tá? E não tamanho, e não como coordenada, mas como tamanho. Então, se esse tamanho é y, esse tamanho também é y. Se esse tamanho é x, do lado de cá eu também tenho x. Se esse tamanho é z, embaixo eu também tenho z. Então, a caixa final, minha caixa final, ela tem dimensões 2x, 2y e 2z. Ok? Porque vai ficar mais fácil de eu fazer as contas assim. Então, ó, as dimensões da caixa ficam sendo 2x, que é esse tamanho todo aqui, ó. Tá? Lembra que eu estou falando que a minha caixa, ela efetivamente, ela vai ser 8 vezes essa caixa aqui, né? Então, a dimensão x é uma das dimensões 2x, a outra 2y, e a última 2y. Se esses são os lados da minha caixa, o volume da minha caixa é o produto desses três lados. 2x vezes 2y vezes 2z. Certo? Então, esse cara aqui está me dando 8xyz. A minha restrição é justamente a esfera de raio 1, ou seja, x² mais y² mais z² igual a 1. Os pontos que eu vou encontrar têm que estar na esfera. Tudo bem? Esse exercício, ele já é mais completo do que o que a gente viu até agora. Porque o que a gente viu foi, dadas as duas funções, essa aqui é a função, essa é a restrição, faz o negócio. Nesse aqui, a gente construiu as funções que eu quero minimizar e maximizar. Tá bom?
A função V de volume foi construída, foi modelada. Tá? Isso vocês vão ter que entender, porque vai ter um monte desses aí para vocês lá depois. Então, ó, essa é a função que eu quero maximizar, e essa é a função que eu quero ter como restrição, ou seja, os pontos não podem ultrapassar essa esfera. Então, ó, pelo multiplicador de Lagrange, o que a gente tem? Gradiente de V, então eu vou fazer a derivada disso aqui em relação a x, sobra 8yz, derivada disso em relação a y, 8xz, e a derivada em relação a z, 8xy. Esse é o gradiente de V. O gradiente de G é derivada disso aqui em relação a x, que dá 2x, em relação a y, dá 2y, então o gradiente de y é 2y, e o de z é 2z, porque o r é tudo certo. Tudo bem? O que diz o método multiplicador de Lagrange? Eu pego o gradiente da função e igualo a um múltiplo do gradiente da outra função. Junto com isso, eu pego a minha restrição e transformo essa restrição, de fato, na equação de uma circunferência. Ou seja, pego a restrição e igualo a zero. Ok? Então, eu vou olhar para... Agora, o que a gente vai ter? Esses caras são iguais a menos do gradiente, do lambda, perdão. Eu tenho esses caras vão ser iguais a menos do lambda. E, por fim, esses caras vão ser iguais multiplicador pelo lambda. Ok? E isso aqui é a restrição que eu tenho. Tá aqui. A restrição tá aqui. Então, ó, esse é o sistema que eu tenho que resolver. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Tá bom. Agora só falta resolver esse sistema. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver. Desliga isso. Vai apagando todo mundo. E agora... Vamos lá. Então, o sistema que a gente tinha era esse aqui. Eu só fiz uns pequenos ajustes. Isso tudo. Ó, esse cara com esse cara virou 4, né? Isso aconteceu em todos os três. Tá? Então, a gente ficou com esse sistema aqui. E aí, ó, o que a gente faz? Eu pego essa equação e multiplico por x. Os dois lados. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com 4xyz, tá vendo? Era 4yz, eu multipliquei por x, 4xyz. Do lado direito, lambda x quadrado. Aí eu pego essa segunda equação e agora eu multiplico por y. Então, aparece o y aqui, nessa parte, e aqui o y está ao quadrado. Tá bom? Se tiver com dúvida, pergunta, hein? Quando eu junto essas duas equações, ó, se esse cara é igual a esse cara, então esse é igual a esse. Né? Então, lambda x quadrado é igual a lambda y ao quadrado. Posso jogar isso aqui por lá de cá. Vou ficar com essa situação. Agora, o lambda não é nulo. Então, esses caras aqui precisam ser nulos.
Por que o lambda não é nulo? Porque se o lambda fosse nulo, eu estaria falando que o vetor o gradiente de f seria um vetor nulo, certo? E se o lambda fosse zero, eu teria zero vezes um outro vetor, daria nulo. O lambda não faz sentido ele ser nulo. Então, como ele não é nulo, essa outra parte aqui precisa ser zero. O que significa que x quadrado é igual a y quadrado. Quando eu extrair a raiz, eu vou ter que o y é igual a mais ou menos x. Tá? Então, as duas primeiras equações me disseram que o y e o x, um é igual ao outro, ou um é o oposto do outro. Da mesma forma, se eu pego a terceira equação e multiplico por z, vou chegar nessas condições aqui. O que significa que, se o lambda y ao quadrado podia ser igual ao lambda x quadrado, o lambda z quadrado também pode. E pela mesma conta que eu fiz antes, vou chegar à conclusão de que o z também é igual a mais ou menos x. Faz sentido isso? Eu tenho a mesma equação, essa equação aqui, é semelhante a essas duas. Então, eu posso igualar esse cara com esse. Que vai dar um negócio parecido com isso. Certo? Parecido, não é igual. Mas a solução é a mesma. Ou seja, se eu cheguei que o y é mais ou menos x, eu também vou chegar que o z é igual a mais ou menos x. Se o y e o x ambos são mais ou menos... Se o y e o z ambos são mais ou menos x, eu posso pegar esses valores e jogar na última equação. Então, o x ao quadrado está aqui. Como o y e o z estão ao quadrado, esse mais ou menos aqui, eu descarto, porque ele ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, a gente chega à conclusão de que 3x quadrado é igual a 1, ou seja, o x é mais ou menos 1 sobre a raiz de 3. Como o y e o z são iguais a x, então os três vão ter o mesmo tamanho. 1 sobre a raiz de 3. Ou seja, a caixa que eu quero construir precisa ser um cubo. Tudo bem? Dúvidas? As dúvidas vão surgir quando fizer exercício, certo? Travou aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Se a pessoa perder, se falar tudo isso aí, depois eu não entendi nada. Não, travou tudo. Certo, turmas? Isso era o que eu tinha para falar hoje. Tá bom? Eu acho que as dúvidas vão surgir quando vocês tentarem fazer exercício. Então, como a gente tem uma aula amanhã cedo, eu vou colocar a lista de exercícios para sexta e um exercício para vocês tentarem fazer, se der tempo de vocês fazerem agora à noite, para a gente tentar resolver amanhã. Combinado? Sim, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Que medo. Então, tá então. Hoje a aula vai ser mais curta. Então, ó, amanhã a gente faz exercício. Tá bom? Beleza, pro. Até amanhã, então. Fechou, professor. Até amanhã. É, pro. Falou, professor.